Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos sobre o capitalismo de livre mercado americano. Os americanos não inventaram o capitalismo de livre mercado, mas posso dizer que eles o aperfeiçoaram. Ao fazer isso, eles criaram mais riqueza para mais pessoas do que qualquer sociedade na história do mundo. Para começar a entender essa história fascinante e complexa, precisamos voltar no tempo até os primeiros colonos da América. Mas antes de chegarmos à história, deixe-me definir o que quero dizer com capitalismo. Não é um termo fácil de definir, porque se desenvolveu ao longo de milhares de anos de interação humana. Adam Smith, o grande pensador inglês, o descreveu pela primeira vez em seu famoso tratado de 1776, The Wealth of Nations, A Riqueza das Nações, mas ele não o inventou. Para nossos propósitos aqui, defino o capitalismo como um sistema econômico no qual os indivíduos decidem livremente o que produzirão e a quem servirão. Como as duas partes precisam consentir, é um sistema em que o sucesso exige que o indivíduo atenda às necessidades de outras pessoas antes de ser recompensado por seu trabalho. Quando os primeiros colonos chegaram em Jamestown em 1607 e depois em Plymouth em 1620, estavam operando sob um sistema econômico comum a todas as nações europeias da época, conhecido como mercantilismo. Sob o mercantilismo, as empresas, especialmente em colônias, eram operadas em benefício do Estado. Embora os governos permitissem que as empresas obtivessem lucros, seu principal objetivo era promover o interesse nacional da Inglaterra, Espanha ou França. Os primeiros assentamentos americanos foram criados para serem autossuficientes, para que o governo inglês não tivesse que apoiá-los, e eles tinham que vigiar o território. Essa foi a chave do jogo colonial. Se a Inglaterra mantinha o território, a Espanha e a França não conseguiam dominá-lo. Os primeiros colonos começaram sua aventura com o que eles pensavam ser uma bela ideia. Eles montaram um armazém comum de grãos, do qual as pessoas deveriam pegar o que precisavam e colocar de volta o que podiam. As terras também eram mantidas e trabalhadas em comum. Os colonos não possuíam terras próprias. Embora não houvesse nome para esse sistema, era uma comuna socialista ideal. E podemos adivinhar o que aconteceu. Começou a desmoronar quase imediatamente. Como os colonos descobriram, quando todos têm direito a tudo, ninguém é responsável por nada. Um colono que começava seu dia de trabalho mais cedo ou ficava até mais tarde, recebia o mesmo suprimento de comida que um colono que aparecia mais tarde, ia para casa mais cedo ou nem sequer trabalhava. Após cerca de 2 anos, o assentamento foi reduzido a quase nada. Metade dos colonos morreu de fome. Então, o capitão John Smith assumiu o controle da colônia e descartou o modelo socialista. Cada colono recebeu sua própria parcela de terra. A propriedade privada havia chegado ao novo mundo. Quem não trabalha, não come, John Smith disse a eles, citando a advertência bíblica. Bem, eles trabalharam, e eles comeram, e a colônia foi salva. A mesma história se desenrolou mais ao norte, na colônia de Plymouth, 10 anos depois. Embora fosse uma colônia puritana com objetivos religiosos, seu plano era o mesmo de Jamestown, e também falhou. Como observou seu jovem governador William Bradford ao adotar o sistema comunitário, pensávamos que éramos mais sábios que Deus. Então, eles rapidamente abandonaram a comuna socialista por propriedade privada. Logo, eles tiveram abundância, que celebraram com o feriado que agora conhecemos como Ação de Graças. Nos 150 anos seguintes, essa lição muito aprendida de que os homens devem ser responsáveis por seu próprio destino econômico tornou-se uma sabedoria convencional nas colônias. A Revolução Americana foi amplamente travada pelo peso que o mercantilismo britânico colocou nas colônias. 2 impostos impopulares, a Lei do Selo e a Lei do Chá, são exemplos bem conhecidos. Os americanos viram o governo britânico regular e controlar quase todas as suas atividades econômicas e não gostaram. Agora, é verdade que, mesmo depois de conquistar a independência, nenhum dos fundadores poderia ser chamado de capitalista. A ideia do capitalismo como uma descrição de um sistema econômico estava apenas começando a ser discutida na América.
No entanto, muitos dos fundadores mais influentes intuitivamente gravitaram em direção aos princípios do livre mercado. As ideias de Thomas Jefferson sobre a propriedade privada da terra moldaram a famosa Ordenança da Terra de 1785, que tornou a terra pública disponível para os cidadãos, enquanto os conceitos de Alexander Hamilton de responsabilidade individual e santidade de contratos podiam ser vistos no Pânico de 1791 e 92, no qual ele recusou firmemente permitir que o governo dos Estados Unidos salvasse banqueiros que haviam desencadeado o pânico. Benjamin Franklin, é claro, havia praticado o capitalismo durante toda a sua vida, com seus negócios de impressão e com suas máximas no almanaque do Pobre Ricardo. A própria Constituição americana está inundada de conceitos fundamentais de livre mercado, como a santidade de contratos, liberdade de expressão, limites poderosos à capacidade do governo de regular ou tributar, ênfase no pagamento de dívidas e assim por diante. Em suma, foi a sabedoria da experiência e não a ideologia acadêmica que criou os princípios de livre mercado da América. O resultado foi a nação mais próspera e livre da história da humanidade. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!